Então nesse vlog eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos a leitura de lâminas para o reconhecimento de fungos. Se tem uma dúvida que é muito comum entre estudantes e profissionais, analistas clínicos, em especial aqueles que trabalham com microbiologia, é como fazer diagnóstico de infecções fúngicas. E tem muita gente que diz que eu falo muito sobre bacteriologia e que eu esqueço a micologia. Mas isso não é verdade. Se tem uma pessoa que defende a micologia e que fala o quanto que o diagnóstico da micologia é negligenciada, essa pessoa sou eu. Fala, microloucos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Este é o Microclass, um canal pra gente aprender microbiologia todos os dias. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e aproveita e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Toda semana tem um vídeo novo sobre microbiologia, sobre rotina laboratorial e com dicas também. Se você não sabe, eu tenho um curso de microbiologia clínica e se você quiser aprender mais, muito mais, além do que eu ensino aqui, dá uma olhadinha no link que tem na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado que você vai poder conhecer o meu curso e ser meu aluno lá dentro da nossa plataforma. Para quem não sabe, a micologia é um ramo dentro da microbiologia que fala exclusivamente sobre o diagnóstico das infecções fúngicas. Nesse caso, eu estou colocando a microbiologia como uma caixa maior e a micologia como uma caixinha dentro da microbiologia geral. E quando a gente fala micologia, obviamente, a gente não está falando só dos fungos de interesse médico, mas nesse vídeo, obviamente, por ser biomédico e por esse canal tratar de diagnóstico clínico laboratorial, em especial humano, a gente vai falar sobre as infecções humanas aqui e sobre o diagnóstico das infecções humanas. Apesar que nesse vídeo é mais técnico, então a gente vai já trabalhar aqui na bancada, no microscópio e tudo mais. Porém, você precisa saber que eu não vou falar sobre os macrofungos, eu vou falar sobre os fungos microscópicos. E em especial, as estruturas daqueles fungos em que nós podemos usar para identificar e trabalhar o diagnóstico das infecções fúngicas. Apenas para contextualizar, você precisa saber que as infecções fúngicas elas podem acontecer em vários locais. Muitas pessoas acham que as infecções fúngicas só acontecem na pele, mas não é bem assim. As infecções fúngicas podem acontecer em vários locais. É por isso que lá no nosso curso de microbiologia, a gente fala sobre a classificação clínica das micoses. E quando a gente trabalha a classificação clínica, a gente tem essa ideia de como que a micose acontece e que nome ela recebe. Porque o nome da micose está muito relacionado a vários fatores, em especial o nome do local onde ela acontece, se é uma micose sistêmica ou não. Pode ter relação com os nomes populares, como sapinho, por exemplo. Ou até mesmo o nome das micoses podem ter relação com o tipo de lesão que o fungo causa, como as lesões verrucosas. E o nome do próprio micro-organismo também tem relação. Por exemplo, as dermatofitoses são causadas por um grupo de fungos chamados dermatófitos. É por isso que é importante a gente saber a origem do nome das coisas. Eu falo muito sobre a origem do nome das coisas no nosso curso, quando eu comento sobre o nome das bactérias, quando eu comento sobre o nome dos fungos. Porque chama Aspergillus, né? Para quem não sabe, Aspergillus é o nome de um fungo, um grupo de fungos, né? Um gênero grande de fungos. Asperge é o nome de um equipamento que os padres usavam para aspergir, né? Óleos, enfim, água benta nas pessoas. Então, o Aspergillus, ele tem uma cabeçona grandona, né? Cabeçona entre aspas, porque aquilo não é uma cabeça, né? Mas ele tem uma estrutura que lembra uma cabeça e um cabo, né? E no o negócio de aspergir é a mesma coisa que os padres fazem. Então, daí que vem o nome Aspergillus, por exemplo. Pra gente começar bem no nosso vídeo de hoje e pra você sair daqui sabendo alguma coisa, você precisa entender que o diagnóstico em micologia, ele é negligenciado. Muitas pessoas não conseguem pensar em infecções fúngicas no primeiro momento. E essas pessoas são os médicos. Infelizmente, muitos médicos são culpados por isso. Eles não pensam logo no início em infecções fúngicas. Eles sempre pensam em infecções bacterianas e até virais. E aí, depois que eles tratam muito, que não tem resultado, é que eles pensam em infecções fúngicas. É óbvio que não são todos os médicos, em especial os infectologistas são muito atentos. Mas é claro que existem exceções e muitos médicos são sim atentos às infecções fúngicas. Assim como tem vários profissionais do laboratório que não sabem nunca ver um fungo numa lâmina. E é por isso que você tá aqui para aprender isso hoje, tá bom? Então nesse vlog eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos a leitura de lâminas
para o reconhecimento de fungos. Só que você precisa ter uma bagagem para isso. Por exemplo, você precisa estudar a biologia dos fungos, saber o que é uma hifa, um conídeo, o que é uma hifa septada, uma hifa cenocítica, o que é, por exemplo, uma característica de fungo hialino ou um fungo demáceo, e até mesmo entender como que funciona as estruturas dos fungos. Qual é a parte do fungo que é responsável pela reprodução, qual é a parte do fungo que vegeta, que é a parte vegetativa e que é responsável pela captação de nutrientes e como que isso acontece de forma biológica, a entender o metabolismo, o crescimento e a reprodução dos fungos. Isso chama-se biologia dos fungos. A gente consegue entender todo o processo biológico que envolve o crescimento desses micro-organismos tão complexos e tão negligenciados. Diferente das bactérias, como vocês viram no vídeo passado, que eu falei sobre o processo de identificação bioquímico das bactérias, nos fungos isso é um pouquinho diferente. A gente precisa estudar a morfologia deles, a macromorfologia das colônias e a micromorfologia das colônias para poder saber quem eles são. Na verdade, a micromorfologia das colônias não, a micromorfologia do fungo propriamente dita, porque vários funguinhos formam uma colônia, beleza? E para fazer o estudo da micromorfologia dos fungos, a gente precisa fazer uma técnica chamada de microcultivo. Eu já falei sobre essa técnica num vídeo antigo aqui do canal. Quem sabe no futuro eu não posso atualizar também esse vídeo aqui. Esse vídeo deve ter uns 5, 6 anos, eu acho. E para isso, a gente precisa vir para o laboratório e usar a capela de segurança biológica. Eu tenho vários microcultivos aqui e eu vou abrir um deles e vou mostrar para vocês a estrutura, a micromorfologia daqueles fungos naquela lâmina no microscópio. Então hoje a gente vai praticar usando uma capela de segurança biológica e um microscópio que está aqui em cima da minha bancada. Por mais que hoje em dia as pessoas não usem muitos livros, eles são muito importantes para a gente aprender. Então eu vou indicar 2 livros de micologia aqui para facilitar o teu aprendizado. O primeiro deles é esse livro aqui, que é de Métodos Laboratoriais para Diagnóstico em Micologia, é do Paulo Minami. É um autor bem legal, é um livro bem simples, ele é super barato, eu acho que ele não custa nem R$100. Por quê? Porque ele é um livro simples, são folhas brancas com textos pretos e acabou. Tem poucas ilustrações, é um meio de cultura que fala muito sobre como que o diagnóstico é feito. Então é um livro bem focado no diagnóstico laboratorial das infecções fúngicas. Agora, se você quiser estudar mais e de forma mais complexa e até mais completa a micromorfologia, um guia para você ter como identificar fungos, esse aqui é o melhor de todos, na minha opinião. Para fazer a identificação dos fungos, gente, não se preocupa que aqui não é o nome do paciente, é o nome da pessoa que fez o microcultivo, tá bom? Então a gente não está infringindo nada relacionado à ética aqui, beleza? Ó, isso aqui são 3 microcultivos que a gente vai fazer a leitura hoje. Na verdade eu vou fazer a leitura de um, os outros 2 eu vou fazer porque é a rotina aqui do laboratório. E aí, microcultivo é isso, é uma câmara com um algodão aqui do ladinho para que ele fique úmido e a gente vai colocando água sempre, né? Aqui, ó, tem um bloco de agar e o fungo cresce ao redor desse bloco, tá vendo, ó? O fungo cresce ao redor do bloco. Nesse momento a gente consegue ver a micromorfologia, assim como aqui e aqui também. A gente vai ver isso aqui hoje. Na verdade eu vou escolher um, vou ver esse daqui, eu acho. Beleza? E depois que eu fizer a técnica da lâmina, que a gente vai fazer agora, eu vou mostrar pra vocês, eu vou trazer pro microscópio que tá aqui, ó, e vou filmar pra vocês verem como que a gente identifica de forma geral a micromorfologia dos fungos na lâmina, porque eles crescem aderido na lâmina e fica muito mais fácil da gente ver. Pronto, gente, eu tô aqui dentro da capela não, né? Com as mãos dentro da capela. Ah, outra coisa que a gente não pode esquecer. Eu sempre falo sobre isso, mas é bom sempre relembrar. Não pode de forma alguma usar alianças, anéis, unhas grandes, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então tira tudo, não usa nada disso dentro da capela, pelo risco de cortar, pelo risco de você contaminar e ficar com esses micro-organismos ali nos seus adornos, né? Então toma muito cuidado com isso. Tenta o máximo possível usar, ainda mais porque você vai mexer com fungo, o seu jaleco totalmente recoberto, tá bom? Muitos laboratórios de pesquisa que usam micologia, que usam fungos, né? Eles usam até jalecos descartáveis. Vamos lá, vamos começar. Para fazer o microcultivo eu vou escolher um deles, eu não vou fazer todos, obviamente, porque senão fica muito longo e o vídeo tem exatamente o mesmo propósito, saber o que é o microcultivo. Aqui nós temos o microcultivo pronto, eu vou botar essa placa bem aqui também para não me atrapalhar. E aqui tem um microcultivo, nesse microcultivo obviamente tem um fungo, ele está nessa lâmina.
para poder fazer a leitura do microcultivo, eu preciso colocar formol aqui dentro, tá? O formol tem que ficar por alguns minutinhos, talvez 3, 4, até mesmo 5 minutinhos, para que esse formol mate esse fungo e na hora que eu tire ele e coloque na lâmina não tenha risco de contaminação. E eu já até fiz isso também, porque eu também vou gravar aula para o nosso curso de microbiologia hoje. Então eu vou precisar de uma lâmina, ela tá aqui, né? Então eu tenho aqui todos os materiais que eu preciso. Vou tirar essas outras lâminas, já que eu vou fazer só um agora, tá bom? Então aqui eu tenho a lâmina que eu preciso, o microcultivo que eu preciso. Eu também preciso de corante, que nesse caso a gente vai usar o azul de lactofenol, né? O azul de algodão, azul de amã, né? A pinça é uma pinça estéreo, eu tô abrindo ela agora também. Essa pinça é só para pegar, tá? Eu vou usar ela somente para pegar a nossa lamínula com o fungo. Vou colocar ela aqui, esse papel também tá estéreo. E um conta-gotas, né? Uma pipeta de pastê, na verdade, para poder pegar o azul de lactofenol. Primeira coisa que você vai fazer é colocar o azul de lactofenol na sua lâmina. Então vou pegar o azul de lactofenol, não precisa ser muito, tá? Vou fechar, porque azul de lactofenol tem fenol, como o próprio nome já diz, e isso oferece risco para a saúde. E eu vou colocar dessa forma. Você pode colocar como você quiser, tá? Eu gosto de espalhar assim, porque eu tenho mais corante sobre toda a minha lâmina. E quando eu não faço somente a gota, o risco de ter bolhas é bem menor. Então eu vou colocar aqui mais ou menos do tamanho da lamínula. E a partir desse momento eu já posso pegar a minha lamínula, que tá aqui, ó. Tá vendo? Ela tá grudada ao bloco de meio, ó. Ela tá grudada no bloco, tá vendo? O bloco veio junto. E para isso, se ele vier junto assim, você vai precisar de alguma coisa que segure o bloco. Nesse caso, eu vou usar uma alça bacteriológica. Essa alça bacteriológica vai ajudar a segurar o bloco do meio enquanto eu pego com a pinça. Então, eu vou pegar com a pinça, né? E vou segurar o bloco do meio para baixo, para ela soltar. Tá vendo que ela soltou o bloco? Ó, tá o bloco aqui. E aqui tem a minha lamínula na verdade, né? E a lamínula eu vou colocar em cima da minha lâmina com o corante, ó. Olha que lindo que fica isso, ó. Quando eu coloco assim, ó, ela encosta o corante sobre todas as estruturas e não forma bolhas. Ainda formou uma ali, né? Ó, mas em geral não formam muitas bolhas. E aqui eu tenho o meu fungo, né? Professor, qual é o lugar ideal para fazer a leitura? Gente, nas bordas. Como o bloco ficou muito grande e ele veio até a borda, é óbvio que o fungo também cresce aqui dentro, mas é ideal que seja feito também aqui fora. Isso vai facilitar demais a leitura das estruturas do fungo. Então aqui provavelmente nas partes das bordas dessa lamínula, você vai conseguir ver as hifas, né? Você vai ver a septação, você vai ver se ela é uma hifialina ou demácia, você vai ver bastante coisa aqui, em especial as estruturas de reprodução, que é na maioria das vezes o que a gente usa para fazer a identificação propriamente dita. Então a partir de agora eu já posso levar para o microscópio? Pode, e é isso que a gente vai fazer em um segundinho, olha só. Agora com a nossa lâmina encaixada no microscópio na objetiva correta, a gente vai fazer a leitura. Por exemplo, fungo é um micro-organismo muito grande, então a gente pode fazer a leitura deles em objetiva de 4 vezes, não tem absolutamente nenhum problema. Por quê? Porque eles são grandes, então a gente vai começar a estudar a micromorfologia dele de forma mais ampla, tá? Menos focada, como nas bactérias, que a gente vai direto nela, sabe? Aqui não, aqui a gente vê ele de forma mais ampla, para depois tentar entender ele de forma mais, digamos que fechada, mais dedicada, tá? Aqui na nossa lâmina você consegue ver o que, ó? Isso é uma borda, né? Isso é uma mancha. Eu não sei se você consegue ver essa mancha de que cor, mas eu vejo meio marrom talvez, né? Essa mancha é a borda do nosso microcultivo. Lembra que eu mostrei para vocês que o microcultivo tinha uma borda? É essa daqui, ó. Se a gente for andando a nossa lâmina ao redor de toda ela, ó, você vai ver que essa borda, ó, ela tá, obviamente, a borda da lâmina, tá vendo? Ó? Ela tá ao redor de toda a lâmina. E isso significa dizer exatamente o que, professor? Significa dizer que o nosso fungo cresceu do centro para a borda, do centro para a borda. Onde tinha o bloco não cresceu nada, mas cresceu da borda do meio de cultura para fora. Então é aqui que o fungo cresce. Essas bolhas, gente, ó, acontecem normalmente. Isso daqui não é nada significativo. Isso é apenas uma bolha. O que nós vamos procurar? Estruturas fúngicas. Vocês sabem que os fungos, a gente está falando agora de fungos filamentosos.
Os fungos, eles são micro-organismos eucariotos, né? Eles são pluricelulares. Então você vai ver estruturas complexas, né? Aqui a gente tem as características principais de um fungo. Aliás, aqui não tem nada, né, gente? Isso aqui não é nada, ó. Mas aqui nesse momento que eu tô falando, né, ó, a gente vai falar um pouquinho sobre as características principais dos fungos. Que características são essas? Quando a gente pensa em fungo filamentoso, e eu vou mostrar para vocês aqui agora, lá no fundo provavelmente vocês estão vendo vários filamentos, né? Então a gente está pensando aqui, ó, aqui em especial bem no centro, ó, tem vários filamentos, ó, vários fiozinhos, ó. Esses fiozinhos são os fungos propriamente dito, na verdade são as hifas, ó. Aqui tem bem mais, ó, tá vendo, ó? Olha a quantidade, ó, né? Tem bastante, ó. Então o fungo ele cresce assim, né, produzindo suas hifas e construindo os aparelhos, né? Os fungos filamentosos, eles têm um aparelho de vida, né? Uma estrutura, né? Aparelho porque são várias estruturas ali. Esse aparelho de vida que produz esses filamentos é chamado de aparelho vegetativo. E nesse caso a gente tem a produção dos micélios, né? Então, esses micélios, eles podem ter duas características principais. Por exemplo, você pode ter o micélio vegetativo, aquele que busca nutriente. Geralmente esse micélio vai estar, geralmente não, né? Ele está imerso muitas vezes no meio de cultura, ele está mergulhado no meio de cultura. Se você for parar para perceber, ó, da borda para dentro, você também tem vários micélios aqui dentro, ó. E lindos, né? Ó. Gente, vocês vão ficar encantados quando eu aumentar isso daqui. Por enquanto eu estou só falando de forma geral, mas todos esses riscos que vocês estão vendo são as estruturas de reprodução desse fungo. Já até sei que fungo é esse. Gente, saber microbiologia é muito incrível. Nossa, eu fico super feliz de falar sobre isso. Mas vamos introduzir com calma. Ó, a gente está falando aqui do micélio, né? Então essas estruturas que você vê, vários filamentos, ó, presta bastante atenção, gente. Nesses filamentos aqui, ó, não tem aparelho de reprodução. Os aparelhos de reprodução estão aqui em cima, né? Na parte onde o fungo já está encontrando o ar, já está encontrando, já se nutriu o suficiente, né? Isso aqui tá lindo demais, nossa, meu Deus, que lindo. Aí a gente vai falar do quê? Dos aparelhos de vida. A gente está falando do aparelho de vida vegetativo, que nós chamamos de micélio, o micélio que capta nutriente, que é esse aqui, basicamente. E a gente tem o aparelho de frutificação, que ele está mais para cá, ele pode estar aqui fora, tá bom? Mas ele pode estar aqui também, ó, porque geralmente o aparelho de frutificação é a parte externa da colônia. E é agora onde eu falo de colônia que eu preciso que você entenda que para fazer a identificação de fungos, a gente não pode, em hipótese alguma, olhar só para o fungo. A gente tem que olhar para a morfologia da colônia também. É por isso que essa aula introdutória é super importante. Por exemplo, na micologia, a gente analisa as colônias assim como a gente analisa nas bactérias. Então, que fungo é esse? Não sei, a gente só vai saber quando a gente analisar um conjunto de características, em especial olhando para a colônia também, para saber se esse fungo é hialino, para saber se ele é demácio, para saber se esse fungo tem características, que tipo de características de colônia esse fungo tem. Essas partes mais escuras, esses pontinhos mais escuros, é a parte de reprodução do fungo propriamente dita. E essa parte onde tem mais as hifas, ó, é a parte de captação de nutriente. Você vê que ela capta nutriente aqui, por exemplo, ela anda e só depois que começa a aparecer os primeiros aparelhos de reprodução ou aparelhos de frutificação, como você queira chamar, né? Esses aparelhos de reprodução, esses aparelhos de frutificação, na verdade, eles podem se diferenciar, né, para a reprodução, mas pode ser que aconteça que não se diferencie para a reprodução também. Você pode ter fungos que não têm essas características, porque você tem os fungos de característica sexuada e assexuada. Isso é uma coisa mais teórica que a gente vai ver nas aulas teóricas, tá bom? Quando a gente pensa no micélio propriamente dito, a gente tem dois tipos muito claros. O micélio holocárpico, e esse micélio é quando você tem todas as estruturas se transformando em órgãos ou até mesmo elementos de reprodução. Então todas as partes daquele micélio servem para a reprodução do fungo, tanto as partes mais externas quanto as partes mais internas. Então, o fragmento de hifa pode se reproduzir, os esporos, as fiálides, as anélides. Então, todas as estruturas podem se reproduzir, né? Você tem, por exemplo, o outro tipo de micélio que chama eucárpico, que é quando uma parte só, por exemplo, tem fungo que só consegue se reproduzir com os esporos ou até outras partes dele, mas se tiver por exemplo, um fragmento de hifa, às vezes ele não consegue, então a gente diferencia a partir desse primeiro momento aqui, tá bom?
A célula de um fungo, a gente já sabe, é uma célula eucariótica, ela tem mitocôndria, ela tem núcleo, ela tem todas as estruturas ali específicas de um fungo eucarioto, né? Então, os eucariotos são constituídos basicamente da mesma forma. Então, você vai ver complexo de Golgi, você vai ver mitocôndria, você vai ver septos ou não, a gente vai falar sobre isso. Você vai ver poros entre os septos ou não. E aí você pode me perguntar assim, professor, fungo tem flagelo, né? Sim, alguns têm, né? Mas do grupo dos Chytridiomycota. Não é comum você ver flagelo nos fungos, não. Agora, vamos focar na nossa lâmina. Vamos olhar para ela e pensar assim, olha, isso aqui é um objetivo de 4 vezes. Tá, professor, eu tô vendo um monte de manchinha, mas como que eu aproximo e vejo mais? Vai para o objetivo de 10 que você vai ter essa resposta, tá? Vai para o objetivo de 10 e no micrômetro você vai buscar mais informações. Olha que informação útil aqui, ó. Dessa parte aqui que eu estou apontando para baixo era onde tinha o bloco de agar e o bloco de agar foi quebrado, né? Tiramos o bloco de agar, então as estruturas daqui para baixo foram quebradas, daqui para cima a gente tem as estruturas de reprodução, o aparelho de reprodução com as estruturas propriamente ditas. Mas antes de falar dessas estruturas, vamos conhecer as hifas, né? Ó, você vê hifas aqui ramificadas. Isso é importante de se observar, porque você tem fungos que produzem hifas não ramificadas, né? Então aqui a gente está vendo o que? Hifas ramificadas, né? Você vê o micélio perfeitamente ramificado, né? Você vê ele produzindo ramificações para várias direções diferentes aqui, né? Óbvio que eles obedecem uma linha de, digamos que uma linha de raciocínio, até porque as estruturas da colônia são assim, né? Elas crescem do centro para a borda. Então você vê a colônia crescendo do centro para a borda. Então isso é uma característica muito comum de ver no crescimento. Mas será que essa hifa é hialina? Será que ela é demácia? Como que eu consigo ver isso de forma mais clara e objetiva? Vamos aproximar mais um pouco então. Vamos agora para o objetivo de 40. E é na objetiva de 40 que a gente vai ter mais informações sobre elas. Com o micrômetro, eu vou tentar aproximar e enxergar algo mais nítido aqui para eu tentar achar essas estruturas que eu acabei de falar, né? Bem, aqui eu já vejo as estruturas, as hifas propriamente ditas, né? Ó, aqui você já vê elas propriamente dita, né? As hifas, elas são bem ramificadas mesmo, ó. Elas produzem ramificações para vários locais diferentes, né? Eu vou tentar mostrar para vocês de uma forma mais nítida um pouco. Vou ajustar aqui o nosso condensador, ó, condensador muito fechado, né, ó, condensador muito fechado e condensador muito aberto. Vou diminuir um pouquinho o meu condensador e talvez aumentar a luz. Vamos ver como é que fica aqui, ó. Pronto. Agora eu consigo ver perfeitamente as hifas, as suas ramificações e inclusive vejo o que, gente, aqui? Vejo os septos, né, ó. Cada região, cada hifa aqui, ó, tem vários septos, ó. Olha só que legal. Olha aqui quantos septos tem nessa hifa. Vou aproximar aqui com a câmera para você ver, ó. Cada estrutura dessa, vou aumentar a luz, ó. Cada regiãozinha dessa, ó, é um septo diferente, ó. Tá vendo, ó? Vários septos. Olha que lindo, ó. Aqui quebrou, ó. Ela produziu para cá, né, uma ramificação e quebrou. Aqui também, ó, quebrou, né? Por quê? Porque a gente tirou do microcultivo. Mas será que a gente consegue encontrar um aparelho de reprodução? Ó, isso são hifas septadas, ó. Tudo isso, ó, é hifa septada. Quando chega aqui, ó, bem no centro, onde você está vendo, a gente está vendo uma estrutura de reprodução, né? Consegue perceber que a parte de cima dela está desfocada? Por quê, professor? Porque o fungo é tridimensional, gente. Então a gente precisa entender isso. Olha só que legal, ó. No micrômetro eu consigo ver a parte de cima, ó. Eu vejo os conídeos. Professor, e essa hifa? É que tipo de hifa? É uma hifa septada e é uma hifa hialina. A gente consegue ver perfeitamente. Vamos procurar outros aparelhos de reprodução? Olha que lindo esse aqui também, ó. Olha lá os esporos, né? Ou conídeos, como você queira chamar, ó. Lindo, né? Ó. Vamos ver se a gente acha mais? Claro que acha, tá cheio aqui, ó. Ó. Tá vendo? Vamos achar uns mais bonitinhos agora pra gente tentar identificar melhor. Aqui também tem, ó. Tá vendo? Ó? Tudo isso é aparelho de reprodução. Olha como ele produz a haste e depois os conídeos lá em cima. Vamos procurar mais estruturas de reprodução pra gente ver se nós encontramos outras, como anélides, né? As estruturas que são precursoras dos conídeos, por exemplo, né? Vamos ver melhor aqui, ó, no aumento
Vamos ver as hifas primeiro e depois tentar achar eles, né? Ó, primeiro o hifa, vamos tentar achar eles aqui mais para cima, que é onde eles vão se reproduzir com mais clareza. Olha que lindo isso. Aqui também tá bem mais bonitinho. Mas vamos tentar achar mais aqui em cima. Quero achar mais estruturas aqui que eu possa entender um pouquinho sobre a produção dos conídeos. Vamos procurar elas. Penicillium, ele produz essas estruturas com esporos e com fiálides somente. Aqui a gente está vendo hifa, obviamente. Não, isso aqui é hifa. Mas quando a gente chega mais aqui em cima, ó, a gente consegue ver uma haste, né? Essa haste que ela parece retorcida, ó, aqui ó, bem no centro. Essa haste retorcida. Mas quando chega aqui em cima, a gente vê, porque eu acho que não vai focar muito bem, e a parte que tem as fiálides está escura. Mas aqui em cima a gente vê esses tipos de conídeo, né? O que acontece? Quando o conidióforo, né, que é quem produz os conídeos, ele se eleva do micélio, ele faz essa forma mais isolada e que faz essa característica de pincel. Consegue perceber que ele lembra muito um pincel, né? Fininho e as características dos pelos aqui em cima, né? Como se fosse um pincelzinho. E o que é legal é que essa estrutura de conidióforo apresenta somente as fiálides terminais. Então, a partir das fiálides aqui, a gente já tem as cadeias de conídeo propriamente dita, né? Isso é muito legal porque mostra o quanto que é específico o crescimento de alguns fungos. Esses conídeos, obviamente, eles são somente unicelulares, mas você pode ter conídeos, que são essas bolinhas da ponta, para quem não sabe, tá? Ó. A gente tem conídeos pluricelulares também. A gente tem essas características assim dos fungos dessa forma, tá? Então essa lâmina aqui é só para a gente aprender um pouquinho sobre a micromorfologia. Gostaram de ver como funciona o estudo da micromorfologia dos fungos? É assim, e você precisa buscar em Atlas orientações de como reconhecer as estruturas. E isso, não se preocupe, é só com o tempo. Você vai aprendendo tudo na medida em que você vai praticando. E para isso você precisa estar num setor de microbiologia, seja na faculdade ou seja também no seu trabalho no laboratório. Mesmo que você não trabalhe com micro, você pode ir se especializando, fazendo alguns cursos e aprendendo assim, praticando no seu tempo livre. Eu espero que você tenha curtido, que esse vídeo tenha sido útil para você e que tenha te ajudado. Se você quiser, você pode participar do nosso curso de microbiologia. Eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo. E eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!